Vamos iniciar então, pessoal. A gente decidiu não abrir o áudio, como a Ana Tia falou, por conta da quantidade de participantes. Mas aí no final vocês podem ir enviando as perguntas aí no bate-papo e no final aí a gente pode abrir também ali pelas 11h30, 11h40 o áudio para tirar as dúvidas aí, tá bom? Senão fica com muito interrupção e a gente não consegue terminar no tempo necessário. Bom dia a todos, eu sou o André, eu trabalho aqui na parte de qualidade da Invent Software, sou head do produto Integration Bank. O objetivo desse treinamento hoje é a gente mostrar aí as principais funcionalidades da parte de cobrança e de conciliação bancária, não só com uma demonstração, mas alguns detalhes mais técnicos mesmo de todo o processo, e espero que seja útil aí para vocês. A parte de instalação do Edom não vou entrar muito, porque é padrão SAP, vocês entram aí, quem tem acesso ao nosso portal de chamados, dentro das tarefas que vocês criam, vocês têm acesso ao menu Download, onde nesse menu vocês conseguem baixar aqui a versão dos serviços ARD ou Lightweight para instalação leve pelo SLD. Também tem aqui o instalador do serviço. A gente deixa aqui alguns links úteis das documentações dos principais processos que são pré-requisitos para o funcionamento do Edom. Aqui em detalhes da versão tem todo o log de alterações da versão, todas as melhorias que foram desenvolvidas, todos os bugs que foram corrigidos. Então, tá tudo bem transparente aqui para vocês verem o que está acontecendo, o que está melhorando no produto, o que foi corrigido. E esse log aqui, ele começa de novo toda vez que uma versão é considerada como estável. Tá? Essa aqui, por exemplo, é uma versão teste. A versão Release Candidate é uma versão que está liberada para instalação, mas a gente ainda não considera ela estável, porque foi enviada só para alguns clientes, ainda pode ter algumas tarefas importantes sendo testadas, mas é uma versão que, no mínimo, aí, a gente já testou no SQL, no HANA, os principais processos de geração de boleto, baixa, já foram testados, tá? E, geralmente, a gente tem um padrão de uma vez por mês, colocar uma versão como estável, para que o pessoal que gosta de atualizar sempre esteja utilizando essa versão. Tá bom? Quando vocês vão implantar o Integration Bank em um primeiro cliente, tanto o Integration Bank quanto os outros add-ons da Invent, um dos primeiros passos, quando o ambiente SQL, é fazer aí a ativação do snapshot no banco de dados. Então, aqui, como é um treinamento mais técnico, eu vou estar falando mais de algumas boas práticas aí para que vocês tenham menos problemas na hora de instalar o Edom, na hora de estar fazendo os primeiros testes. Geralmente, muitas vezes, vocês não ativam esse recurso do banco de dados que chama Snapshot, e acaba que, quando vai fazer um teste de uma baixa de vários arquivos, pode gerar algum erro por conta disso, tá? Então, o Snapshot é um recurso do banco de dados. Hoje, nas versões mais recentes do Studio e do SQL, vocês conseguem estar olhando isso aqui pela própria propriedade do banco de dados. Tenho aqui um isRed committed snapshot 1. Então, aqui está ativado, está funcionando, beleza? Se tiver off, vocês precisam habilitar. Se tiver em uma versão recente do SQL por aqui, você consegue habilitar. Se for uma versão mais antiga, aqui no Docs, na parte de banco de dados, já tem aí uma documentaçãozinha explicando aqui tecnicamente o que significa, que é permitir que um usuário, uma aplicação, realize consultas, inserts e updates dentro de um mesmo processo sem ter que criar uma fila para isso. Então, a função desse recurso do banco de dados é para isso. Baixaram uma versão aí, colocaram em uma pasta para instalação. Tem aqui Integration Bank, versão 64 e versão 32 bits. Hoje, a maioria das empresas já utiliza a versão 64, não faz muito sentido usar o 32, é um cliente mais limitado em termos de consumo de recurso.
e a maioria das empresas hoje que usam o B1 já possuem aí um porte, uma estrutura mais avançada que, utilizando o SAP 64 bits, vai ter um melhor aproveitamento do seu hardware, de tudo que ela tem aí de estrutura. Tá bom? Não tem diferença de instalador para SQL, HANA, CCC, on-demand, é tudo o mesmo instalador. A única diferença é se a instalação é via ARD ou se é via LW, que é a instalação do SLD. Tá? A instalação aqui do ARD, ele vai vir praticamente 3 arquivos dentro da pasta, um executador, o arquivo ARD, que é para o ARD, que é para ser lido pela instalação do SAP, e o serviço, caso a empresa for utilizar alguma das automatizações que a gente disponibiliza. Depois de instalado aqui, o Edom tem 4 principais módulos instalados e iniciado: integração bancária, cobrança, pagamento, conciliação de cartão e conciliação bancária. Hoje a gente vai falar de cobrança e de extrato, conciliação bancária, porque cobrança é um módulo bem extenso e demanda muito tempo. O ideal seria falar de extrato por último, mas não daria tempo de fazer outro módulo aqui junto com cobrança. O extrato, como é mais simples, a gente consegue encaixar hoje tudo dentro do mesmo treinamento. Quando você instala o Edom, ele também cria dentro do SAP as autorizações que te permitem aí limitar os usuários a algum tipo de recurso. Então, muita gente às vezes pode não saber que existe essa possibilidade aí no Edom, aqui nas próprias autorizações dentro do SAP, em autorizações do usuário. Todos os addons da Invent criam aqui o menu de autorizações por usuário, por addon e por módulo. Então, aqui dentro de Integration Bank, eu consigo vir aqui e limitar, por exemplo, eu quero que o usuário André não tenha acesso ao módulo de pagamento eletrônico. Então, vocês podem fazer essa configuração aqui no SAP, que também é possível. E não é somente módulos, aqui tem autorização desde um módulo completo até uma função específica, por exemplo, eu não quero que o usuário não tenha acesso ao envio de e-mail, então consigo fazer com que esse usuário consiga gerar os boletos, imprimir os boletos, mas que ele não tenha acesso ao envio de e-mail. Aí cada empresa faz a configuração de acordo com a sua necessidade. A primeira configuração aqui no módulo de cobrança é o cadastro de empresas. Tá? Então, dentro de cobrança, configurações, empresas. O primeiro cadastro que a gente tem, eu tenho aqui algumas empresas testes na minha base QA, tem uma base multifilial, tem algumas outras bases aqui dentro do mesmo banco. A parte de cobrança, ela ainda utiliza uma estrutura antiga, que é o Edom cria um banco de dados chamado Integration Bank, aí na sua instância do banco, e as tabelas da parte de cobrança são criadas dentro desse banco de dados. Os módulos de pagamento, extrato e cartão já são tudo acoplados dentro do SAP automaticamente, somente os módulos de cobrança que ainda fica dentro desse banco Integration Bank. Mas hoje, aí, quando você instala o Edom pela primeira vez no cliente, você tem a possibilidade de configurar para que essa tabela seja criada dentro do SAP. Então, aqui, deixa eu ver como é que eu tiro isso aqui. Dentro de ferramentas, janelas definidas pelo usuário em CCC. Na primeira instalação que você fizer, o Edom vai abrir uma janela para que você marque que quer que crie o banco de dados dentro da base SAP. Ou se você fizer isso depois de instalar, eu posso vir aqui em CCC e marcar como hosted, que na primeira inicialização o Edom vai criar as tabelas dentro do banco do SAP. E como vocês já estão acostumados a trabalhar com esse tipo de estrutura, pode ser que facilite aí no entendimento. Muitas vezes, quando o pessoal está homologando, acaba criando algum tipo de confusão referente ao ambiente de homologação e produção. Quando você separa por base, fica mais fácil de controlar isso.
Então, esse aí também é uma novidade que desde o ano passado a gente disponibilizou e algumas consultorias já estão utilizando como padrão sempre a criação desse banco dentro da base SAP. E aí fica a critério de vocês como que isso vai ser utilizado. Dentro do cadastro de empresas, você vai colocar um código para a empresa, vincular o banco de dados. Aqui, quando você está afiliado, o sistema vai trazer aqui o nome da empresa. Então, se não for uma base multifilial, o sistema vai obrigar a gente a colocar uma empresa. Se a base não for multifilial, o sistema não vai deixar você vincular um ID. Eu tenho aqui a parte de configurações, certificado, usuário, que é o usuário do SAP. Eu posso estar colocando o mesmo usuário para todas, para não ter que ficar entrando de uma a uma e colocando esse usuário. Essa parte aqui de certificado, ela é específica para alguns bancos de cobrança que existe o registro do boleto online sem o arquivo de remessa, e para esse banco ele exige a autenticação digital do boleto. Se eu não me engano, o Santander e o Bradesco exigem esse certificado digital para fazer o registro online. É uma das melhorias aí que a gente liberou recentemente também, que para alguns bancos já está disponível aí o registro online dos boletos, tá? Deixa eu mostrar aqui a relação dos bancos que tem esse processo. Então, esse registro online hoje ele está funcionando em produção para o Itaú, para o Santander, para o Banco do Brasil, e a gente está homologando Sicredi, Bradesco, Caixa, e está na fila também o Citibank. Tá? Se tiver algum outro banco que já disponibiliza esse registro online e vocês utilizem, é só abrir o chamado de solicitação de melhoria que a gente analisa, e se for viável, a gente desenvolve o registro online para esse banco também. Então, esse certificado aqui, na maioria dos casos, não vai ser necessário configurar ele. É somente para quando utilizar essa opção de registro online e quando para esse banco que faz o registro online exige o certificado digital, o que não é a maioria dos casos. Coloquei o código, o banco de dados, nome da empresa, o ID da multifilial. Eu consigo atualizar aqui e depois de atualizar eu consigo acessar as configurações dessa empresa. Quais são essas configurações? Elas estão relacionadas ao servidor SMTP de e-mail, a customização das mensagens de e-mail e também ao serviço de automatização aí de geração de boletos, envio de e-mail, envio de template, salvar o PDF do boleto numa pasta, essas configurações. Então, o que a gente tem aqui hoje? Habilitar o envio de e-mail, enviar e-mail para o cliente, que é o e-mail principal do cadastro do cliente, enviar e-mail para os contatos do cliente, quando houver, enviar e-mail para os contatos cadastrados por projeto, é uma customização específica que para as empresas que usam o processo de projeto, ela pode criar aqui um vínculo de alguns e-mails com um projeto específico. Então, por exemplo, quando um boleto é gerado de uma nota referente ao projeto de qualidade, eu quero que quando eu envie e-mail, o Soares e o Eduardo recebam esse boleto, esse dump XML, por conta do projeto. É bem específico, mas se às vezes algum cliente tem uma necessidade parecida, existe aqui essa possibilidade. Enviar e-mail para a lista customizada, você vai customizar a consulta da maneira que você precisa. Tá? Então, aqui você cria um select com base na necessidade que você precisa. Aqui a gente tem os parâmetros para que seja considerado do boleto para a busca do e-mail do cliente ou da pessoa que precisa receber o boleto, conforme esses parâmetros. Geralmente você vai usar aqui o card code, o tipo de documento, para fazer um filtro aí, né? E tem que ter bastante cuidado para que não crie uma consulta que traz um resultado diferente do esperado, e aí você pode ter alguns erros no envio de e-mail.
Mas aqui também tem essa possibilidade de criar essa consulta, bem interessante também. Envio de PDF protegido por senha. Esse é um parâmetro que, quando o boleto foi enviado por e-mail, vai chegar na caixa de entrada com senha semelhante àqueles PDFs que a gente recebe das operadoras de cartão. Você recebe lá sua fatura de cartão do Santander ali, e aí você vai abrir, ele te exige uma senha, que geralmente são os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ vinculado à conta. Então, aqui é basicamente a mesma funcionalidade. Embaixo são os dados do provedor de e-mail. Isso aqui é a configuração que a infra de TI ou responsável do cliente vai passar para vocês. Em mensagem customizada é onde você consegue customizar aí o assunto e o corpo dos e-mails que vão ser enviados aos clientes. Então, eu posso customizar tanto o assunto quanto o corpo. Recentemente, também foi liberada a possibilidade de customizar o e-mail da nota. Antes era um e-mail fixo, que quando o cliente tem um processo de envio de boleto junto com o DANF XML, quando não gera o boleto para um documento, eu tenho que enviar somente o DANF e o XML. E aí tinha uma mensagem fixa que a gente enviava, e agora foi liberada aqui essa melhoria de também permitir customizar a mensagem de quando envia somente o DANF e o XML. Aqui tem toda a lista de campos que você pode usar como variável nesse corpo da mensagem. Por exemplo, ali no assunto eu usei o serial da nota, no corpo eu usei o nome da empresa, o número da nota, o valor e o nome do cliente. Aqui no boleto também tem essa possibilidade. Aqui você vai usar HTML para editar a mensagem conforme você precisa. Então, aqui eu uso algumas tags de HTML para formatar o e-mail de uma forma mais legível, mais simples a quem vai receber aqui o e-mail, né? E as variáveis do boleto, elas são mais, então a gente tem aqui na documentação as variáveis que podem ser utilizadas nesse processo de e-mail. Deixa eu só aqui, tá aqui, ó. Mensagem customizada, dentro de legenda, tem todas as variáveis que podem ser utilizadas no envio de e-mail. O nosso número, o número do documento, o número da nota, valor, o número da parcela, se tem desconto, o valor do boleto, a linha digitável, para os clientes que usam junto com o Tax One NFSE, você pode mandar o número da nota do NFSE no corpo do e-mail, porque quando é prefeitura, o serial da nota geralmente não é o mesmo que o número da nota. Para algumas prefeituras que não têm emissão de DANF, tem essa opção de mandar o link da prefeitura que gera o DANF. E aqui tem uma nova opção que é o número do pedido, aí pode ser útil também para algumas empresas. Template de e-mail é uma outra configuração para você enviar para os seus clientes um aviso de vencimento, um agradecimento de pagamento, alguma coisa assim. Aqui não é feita nenhuma alteração, mas mostra os templates que eu tenho criados e que estão vinculados nessa empresa. Então, essa é a configuração de empresas. Agora a gente vai para a configuração do contrato bancário. Depois que eu crio uma empresa, eu posso estar criando um contrato bancário, que em uma outra linguagem seria a carteira de cobrança, aí, a conta que eu vou gerar os meus boletos. Essa base de teste aqui, por exemplo, eu tenho aí mais ou menos umas 100 contas bancárias. A gente tem vários bancos já desenvolvidos e homologados, tem alguns bancos aí em homologação. A configuração aqui hoje tem muitos parâmetros, mas você consegue fazer ela sozinho. A partir do momento que você tem a licença do EDOM, todo o layout de remessa e layout do boleto já está embutido aqui na instalação do EDOM. Então, quando eu clico em novo, para cadastrar um novo contrato bancário, eu coloco o nome desse contrato.
Na primeira aba, eu vou vincular qual que vai ser a licença que eu vou utilizar para emitir os boletos desse contrato. Então, clique em adicionar e importar do banco. Esse importar do arquivo, pessoal, era o importar antigo, que usava um arquivo de configuração que a gente enviava para vocês. O que aconteceu? Mais ou menos uns 2 anos atrás, a gente decidiu desenvolver todos esses layouts por conta própria, para ter mais controle das customizações, das melhorias, porque quando você usa um componente externo, acaba sendo um pouco limitado quando um cliente pede algo mais específico. O cliente quer que gere uma logo de campanha dentro da instrução do boleto. Não tinha como fazer isso anteriormente. E, recentemente, a gente descobriu aí que essa empresa que a gente utilizava, esse componente externo, ela foi descontinuada, ela não dá mais suporte, não tem mais manutenção. Então, esse processo que a gente fez aí de migrar para um novo tipo de licença, que é totalmente nossa responsabilidade, foi muito bom, porque hoje a gente ficaria na mão aí se precisasse de alguma atualização layout de boleto em remessa, se a gente precisasse dessa outra empresa. Então, quando eu clico aqui em importar do banco, eu coloco qual que é a empresa que eu vou configurar esse contrato bancário, e a partir disso o sistema traz aqui todas as licenças que estão disponíveis para configuração. Então, tem aqui as licenças de vários bancos, Banco ABC, Banco ABN, Banco Alfa, Amazônia, Banrisul, BNP Paribas, Bradesco, Citibank, Decoval, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Guanabara, Industrial, Banco Original, Banco Pine, Safra. Em geral, todos os layouts que a gente desenvolve vão ficando aqui como uma base para que novos clientes consigam utilizar eles. Na procura, eu vou colocar aqui, por exemplo, Itaú, e vou procurar aqui as carteiras referentes ao Itaú. Então, eu tenho aqui nome do banco Itaú, tenho o código da carteira, o nome dessa carteira, o código do layout, que geralmente vai ser o padrão 240 posições ou padrão 400 posições, o banco que te passa esse layout, então o banco vai falar, olha, o banco vai te passar já o layout e vai perguntar qual que você quer usar. Aí você vai falar, eu quero usar o 240. Aí aqui na configuração você vai configurar o 240. Não, eu quero usar o 400. Aqui você vai utilizar o 400. Aqui embaixo eu seleciono a modalidade da cobrança, se é normal, descontado, vinculado, garantia, débito automático. Seleciono o layout, então a partir disso, quando eu importo aqui esse layout, o sistema já traz pronto todo o arquivo de remessa e o layout do boleto, e basicamente agora eu vou colocar informações de dados bancários aí que varia de um cliente para o outro. Então, a gente vai agora para a aba geral. Aqui na aba geral, ele vai me trazer a modalidade, que eu cadastrei aqui a licença normal, o cedente, que é a minha empresa, o banco, referente a essa licença que eu importei, e aqui vem os dados que vocês vão configurar com base no que o cliente disponibiliza para vocês. Então, a agência, ao 1250, convênio, conta corrente, são dados aí que o cliente que vai passar para vocês. Abaixo da conta, existem alguns campos que eles mudam de nome de acordo com a licença que você importa. A maioria dos campos são padrão, mas existem alguns campos aqui que mudam. Por exemplo, no Itaú tem esse código flash. Na maioria dos casos, ele não é usado. Esse código flash do Itaú é uma função do Itaú para empresas que utilizam algum tipo de layout customizado com o banco. Então, por exemplo, a gente tem um cliente que ele gera uma remessa com os dados das notas fiscais de serviço. Então, na remessa para o banco, ele envia os dados da nota fiscal de serviço, e aí o banco emite o boleto como se fosse uma nota de serviço acoplada a um boleto e envia ao cliente. E aí, qual que é a questão do banco
para ele entender que na remessa desse cliente existe essa customização, existe esse código flash aqui. Então, o banco vai falar, olha, seu código flash para o seu layout customizado é LUT, por exemplo. E aí, através desse código, tanto para a gente quanto para o banco, a gente vai entender que existe um processo específico e customizado para esse cliente. E esse código flash é específico do Itaú, por exemplo. Se eu selecionasse um layout do Santander, não teria esse campo. Teria o código PKS, o código de transmissão. Então, são algumas nomenclaturas aí que mudam de um banco para o outro. Nosso número gerado pelo banco. Isso aqui você só vai marcar se o boleto for gerado pelo banco. Geralmente, hoje, as empresas preferem fazer a geração do boleto pela própria empresa, porque muitas empresas já nem imprimem mais o boleto, só envia por e-mail. E quando eu faço um contrato com um banco, que o banco que gera o boleto, logicamente o banco vai me cobrar uma taxa maior para cada boleto emitido. Então, é muito mais jogo para minha empresa eu fazer a própria emissão dos boletos do que deixar essa responsabilidade para o banco. Logo abaixo eu tenho a configuração de faixa do nosso número. Então, eu tenho o nosso número inicial, o nosso número final e o nosso número atual. Aqui eu coloco 0, por exemplo, porque o próximo vai ser o 1. Local do pagamento, é uma mensagem que gera aí no layout do boleto. Então, geralmente aqui vai ser qualquer instituição bancária. Fechamos aqui a primeira tela geral. Agora a gente vai para a aba boleto, onde a gente tem aqui os parâmetros para a emissão do boleto. O primeiro parâmetro é o banco que imprime o boleto e envia ao cliente. Então, é uma opção semelhante a essa aqui do nosso número. Geralmente, esses dois parâmetros são utilizados em conjunto. Qual que é a diferença? Pode ser que eu quero que o banco imprime o boleto, mas que eu controle a faixa de nosso número. Então, nesse caso, eu marco somente esse parâmetro. Mas pode ser que eu quero que tanto o nosso número quanto o boleto seja tudo controlado pelo banco. Então, eu marco os dois. Tem o segundo parâmetro aqui, que é o banco envia por e-mail. Então, lá no layout, pode ser que tenha um registro específico para eu enviar o e-mail do cliente para que o banco faça esse envio para o e-mail do cliente. Layout do boleto, são os layouts aqui padrões que a gente traz para que você configure. Tem o layout do boleto, o layout com comprovante de entrega e esse layout padrão com a logo do banco também no demonstrativo, também no recibo. Tem essa opção de editar layout, que é onde vocês vão conseguir... Eu preciso inserir aqui primeiro o contrato antes de visualizar o editar. Então, depois que a gente terminar aqui os parâmetros, eu volto nesse contrato para mostrar essas opções de visualização, de edição do layout do boleto. A gente traz o layout desenhado como padrão, mas a consultoria pode aí customizar o layout do boleto conforme a necessidade do cliente. Demonstrativo é para você colocar aqui algum texto fixo, alguma mensagem no demonstrativo do boleto. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui no demonstrativo o número da nota. Já tem algum parâmetro específico para isso, mas pode ser. Ou, por exemplo, eu posso colocar um aviso que, caso o boleto não seja pago, até 30 dias após o vencimento, o título será negativado. Então, é uma mensagem aí que você pode colocar para o seu cliente, seja uma mensagem amigável, uma mensagem de aviso, né, para tentar aí diminuir a inadimplência. E aqui eu tenho algumas variáveis que vocês podem utilizar para compor essa mensagem. Por exemplo, 30 dias após o vencimento. Então, em vez de vencimento, eu poderia colocar o próprio vencimento do boleto. Então, caso o boleto não seja pago até 30 dias após o dia, e aqui vem a data de vencimento do boleto, o título será negativado. Então, uma opção bastante interessante aí também
para que vocês utilizem no layout do cliente. Instruções de título impresso é a mesma coisa, só que aqui é naquela parte de baixo do boleto, onde ficam as instruções do banco. O demonstrativo é a parte superior, instruções é a parte inferior, onde fica junto ao código de barras, que é a parte válida aí para o processo bancário. A tela é a mesma coisa, a diferença é onde vai ser utilizado. Tá? Então, aqui você pode verificar se eu precisar uma quebra de linha aqui, você também vai usar HTML, não é o BR. Tá? E aí, essa instrução que você configurar aqui vai ser impressa ao seu cliente. O que eu já vi como comum? As empresas não gostam de utilizar o protesto, porque quando você tem protesto, você tem uma tarifa maior para o seu cliente. Então, o que eu já vi algumas empresas fazerem? Ela não configura o protesto com o banco, mas ela coloca aqui uma instrução, ó, protesto caso o boleto não seja pago. Protesto em 5 dias após o vencimento, caso o boleto não seja pago. Ou seja, ela não vai ter um custo de envio para protesto, mas no boleto que chega lá para o cliente, ele tem um aviso, e aí isso pode gerar aí um desejo dele de não deixar esse boleto sem pagar, porque senão ele vai ir lá para cartório e vai ter dor de cabeça. Então, é uma opção aí também. Imprimir modelo de fatura junto com o boleto. Isso aqui é uma opção específica para quando você tem um cliente com a necessidade de imprimir um relatório junto com o boleto. Então, um relatório em feixe forte, onde você vai construir uma consulta e essa consulta ela vai ser impressa em uma página separada do boleto, com base nos dados que você precisa. Então, vou mostrar aqui na documentação que tem um exemplo. Então, aqui imprimir o modelo de fatura. Quando eu marco esse parâmetro, eu edito esse modelo. Aqui dentro eu crio a query com os parâmetros que eu vou utilizar nesse relatório. E a edição é feita em Fast, onde eu crio aqui um relatório semelhante ao Crystal. Quem tem conhecimento em Crystal vai conseguir realizar aqui essa parametrização pode ser que quebre um pouquinho a cabeça, mas vai conseguir, né, chegar ao esperado. E quando eu gerar um boleto para esse contrato que tem essa opção de gerar um modelo de fatura junto com o boleto vai ter duas páginas, uma referente ao boleto e uma referente ao relatório. Então, isso também vai no envio de e-mail. Isso aqui, por exemplo, é um cliente nosso que é uma rede de postos de gasolina e ele tem um cartão próprio que ele envia o boleto para o cliente com um demonstrativo de abastecimento, que é como se fosse a fatura de cartão que o cliente dele utilizou naquele mês. E aí isso pode ser usado para diversos cenários. Né? É muito comum, por exemplo, para empresas de telecom, empresas que vendem provedor de internet, que precisam gerar um boleto aqui com uma espécie de fatura. Só lembrando aí, pessoal, quem tiver dúvidas, pode ir mandando aí no chat, a Natia vai ajudar a gente a separar aí as perguntas. E no final a gente tira as dúvidas, a gente pode abrir o áudio aí também para tirar aí as dúvidas que vocês tiverem. Às vezes passa alguma coisa aqui batida e pode ser importante aí tirar essas dúvidas no final. Não dá para abrir o áudio agora, porque são muitos participantes, então atrapalharia aí a gente a concluir o treinamento no horário planejado. Boletos com vencimento superior, isso aqui é apenas uma parametrização para validar, por exemplo, se eu coloco 5, o sistema não vai deixar eu gerar o boleto se o vencimento não for superior a 5 dias. Então, se eu gero lá uma nota que vence amanhã, e eu tentar gerar um boleto para essa nota, o sistema vai exibir uma mensagem: olha, não é possível gerar boletos com vencimento inferior a 5 dias antes do vencimento. Então, para que o boleto seja possível ser gerado,
Se hoje é 14/4, o vencimento teria que ser no mínimo dia 19/4. Aceite uma configuração que o banco te envia, geralmente é SOM, que é aceita ou não antes ou depois do vencimento, e isso aqui é uma informação que o próprio banco te passa. Símbolo da moeda, reais, tipo do documento, geralmente vai ser duplicata mercantil, em alguns casos duplicata de serviço. Identificar boletos através de número de controle ou ID interno gerado pelo EDON, nosso número é o nosso número do boleto. Quando o boleto é gerenciado pelo banco, sempre vai ter que ser número de controle. Se é a própria empresa que emite o boleto, tanto faz se é número de controle ou o nosso número. Aqui algumas configurações referentes aos juros e multa. Então, eu estou dizendo aqui que os valores de multas e juros serão informados em percentual. Então, vou colocar aqui o percentual. Os juros, ele é ao dia. Então, por exemplo, se a minha taxa de juros é 2% ao mês, eu vou pegar esses 2%, dividir por 30 e vou chegar aqui ao percentual que eu preciso colocar no contrato para que a mensagem de juros e a instrução seja enviada para o banco corretamente. Para alguns bancos, tem essa opção aqui de código de juros por taxa mensal. Então, nesse caso, eu posso marcar e aqui sim enviar a taxa de juros mensal em vez de ser essa diária. A diária faz mais sentido porque os juros é ao dia, não é ao mês. Então, fica mais transparente lá no boleto se coloca assim, olha, após o vencimento vai ser cobrado 1,75 de juros por dia de atraso. Aqui é a data do limite, então geralmente é um dia após o vencimento que vai ser cobrado a multa e os juros. Tipo de protesto / negativação. Protestar, eu vou configurar os dias para protesto. Protestar em dias úteis, mesma coisa. Negativar, negativação. Então, aqui é bastante intuitivo, não tem muito o que explicar. É apenas a instrução que você vai utilizar aí na sua conta bancária. Gerar mensagem automática, isso aqui é para que no boleto seja automaticamente gerada aí a mensagem de juros e multa e protesto, conforme a configuração. No arquivo de remessa, a gente tem algumas instruções que a gente gera essas instruções automaticamente conforme a configuração aqui de protesto. Então, por exemplo, se eu coloco aqui protestar, automaticamente na instrução que tem lá na remessa, a gente vai enviar o código para protesto definido no layout e a quantidade de dias. Mas tem alguns casos que é necessário eu colocar essa instrução manualmente por alguma particularidade da conta bancária. O cliente tem uma conta lá no Banco do Brasil que ele tem que mandar uma instrução 50, que é um tipo de protesto lá específico. Então, aí, nesses casos, a gente criou essa possibilidade aqui de informar o código da instrução manualmente, em vez da gente gerenciar aqui conforme os parâmetros que são informados. Código de baixa / retorno. Isso aqui é uma configuração para você enviar para o banco o que o banco deve fazer após o vencimento. Então, não informado, o banco vai assumir uma posição padrão que está configurada na sua carteira ou vai rejeitar o arquivo informando que falta o código de baixa / retorno. Baixar / devolver. Esse baixar do banco, pessoal, ele significa cancelar, tá? Então, o que significa isso aqui? Quando eu coloco baixar / devolver, abre um novo campo para mim colocar um número de dias que ele vai baixar o boleto. Então, se eu coloco aqui 90, por exemplo, o que eu estou dizendo para o banco? Se o cliente não pagar o boleto até 90 dias após o vencimento, o banco automaticamente baixa aquele boleto. O banco automaticamente cancela aquele boleto com base nessa quantidade de dias que você informa aqui. Não baixar / não devolver é o contrário. Então, não baixar / não devolver, o banco ele vai ficar gerenciando ali o recebimento daquele boleto até o prazo legal que ele tem para fazer aquilo. Se não me engano, são 5 anos. Então, somente depois de 5 anos que aquele boleto não vai mais existir. Cancelar prazo para baixa / devolução é uma outra instrução também para esse processo que cancela esse prazo
enviado ali anteriormente. Não sei em que momento que vai ser utilizado esse processo, nunca vi nenhum cliente usar. Número do documento é o número do documento que é impresso lá no boleto. Antes a gente tinha, ainda tem ali a possibilidade de você customizar uma procedure que você cria a consulta para chegar no número do documento que você precisa, mas o que a gente fez? A gente compilou aí os principais números de documentos que são usados pela empresa para evitar que vocês tenham que ficar customizando a consulta. Então, esse processo customizado é para utilizar a Procedure. Então, quando o número do documento está configurado como processo customizado, aqui dentro do banco do Integration Bank, tem uma Storage Procedure para que você crie uma consulta que chegue ao resultado do número do documento que você precisa. Então, a gente até coloca aqui um exemplo, mas aí vocês conseguem editar e colocar como vocês precisam. Mas aí a gente já colocou aqui os principais casos que são utilizados, que é o número do boleto, aliás, o padrão, que é o DocEntry, o número do boleto, que é o número de controle, o número da nota fiscal de serviço ou o número serial da nota. Então, basicamente, vai ser muito difícil vocês terem que editar aqui esse processo, porque um desses 4 opções aqui vai atender o cliente. DocEntry, número de controle, número da nota fiscal de serviço ou serial da nota. Aqui embaixo tem mais alguns parâmetros. Vou dar uma aceleradinha, porque é muita coisa, né? Então, vou falando aqui dos principais. Não gerar boletos para parceiros que tenham crédito. Na hora que você vai gerar os boletos bancários, o Edom vai validar se não existe uma devolução para aquele cliente. Então, se existe uma devolução, você tem que fazer uma reconciliação para ver se após essa reconciliação, se ainda tem algum saldo para mim cobrar daquele cliente. Interessante. Imprimir o número da nota no corpo do boleto. Lá no demonstrativo vai ser impresso o número da nota para facilitar ali o usuário que recebeu o boleto identificar de qual nota se trata. Permitir imprimir ou enviar o boleto somente após confirmado. Então, o sistema só vai permitir enviar por e-mail ou imprimir o boleto depois que vem o retorno de registro do boleto no banco. Não gerar boletos para parceiros com crédito na filial. É a mesma coisa ali do primeiro, só que aqui é por filial. Esse aqui ele valida só se vai ter crédito para aquele cliente independente da filial. E esse aqui ele vai validar se o crédito que existe é daquela filial. Então, é um flag aí complementar. Dados fiscais da filial no boleto. Por padrão, o Integration Bank deixa você centralizar todos os boletos emitidos na matriz. Então, eu tenho uma base aqui de uma empresa que tem 50 filiais e eu quero emitir todos os boletos pela conta da matriz. O sistema, por padrão, já atende isso. E os boletos vão ser gerados independente da filial da nota com os dados da matriz. Esses dados fiscais da filial no boleto é para que no boleto impresso, lá no campo beneficiário, seja gerado o nome e o CNPJ da filial, em vez de o nome e o CNPJ da matriz. Para utilizar isso aqui, eu só recomendo que antes vocês verifiquem com o banco se não tem algum problema. Desde que o banco fale, olha, não tem problema, aí beleza. Atualizar o boleto vencido com juros e multa. Esse é um parâmetro criado para as empresas que utilizam a API de requisição aí de boletos. Então, a gente tem vários clientes que possuem algum tipo de integração com um portal que o cara faz a emissão da segunda via do boleto por esse portal. Então, a gente tem um serviço de API que, através de alguns métodos da API, ele consegue pegar os dados do boleto de uma nota, consegue pegar o PDF do boleto de uma nota por essa API. Então, a gente criou aqui para um cliente nosso essa opção de, quando ele requisitar esse boleto, se ele tiver vencido, o sistema já automaticamente calcula os juros e multa e já coloca o valor que ele tem que pagar lá no dia.
Então, se venceu ontem, um valor lá de R$ 1.000, e aí ele vai emitir um boleto hoje, quando ele emitir o boleto, já vai aparecer lá, valor R$ 1.020, que R$ 20 é referente à multa de 2%. Imprimir valores em percentual na instrução do boleto. Em vez de você colocar quando eu ativo aqui a configuração de juros e multa, a gente coloca em valores. Então, para algumas empresas é mais interessante imprimir o percentual, porque dependendo do negócio da empresa, receber juros e multa para ela pode ser interessante. Então, se os boletos eram de valor de R$ 50.000 e a multa é 2%, sei lá, isso vai dar, sei lá, vamos supor que chega a R$ 1.000 de juros e multas no conjunto. É melhor ela colocar lá que é 2% de multa e 0,33% de juros ao dia do que colocar lá em valores, porque o cara vai pegar, vai ser R$ 2.000 de multa se não pagar até o vencimento. Então, isso vai dar uma forçadinha no cara a pagar aquilo na data correta. Imprimir observações do documento do corpo do boleto. As observações da nota serão impressas aí no corpo do boleto. Permitir gerar boleto em moeda estrangeira, agrupar boleto no processo automático por parceiro/vencimento. A gente tem essa opção aí de geração de boletos agrupados. Com esse agrupar boletos no processo automático, no serviço, quando o sistema vai varrer as notas, se existirem documentos de um mesmo cliente, ele já automaticamente faz o agrupamento em um único boleto. Gravar carry NFSE no boleto. É específico para algumas empresas que utilizam o taxone NFSE e essas prefeituras específicas não geram o DANF da nota fiscal de serviço. Geralmente, quando não gera o DANF, a prefeitura manda um link que, quando você clica naquele link, abre a nota fiscal de serviço. Então, a gente criou essa opção aqui que trabalha em conjunto ao EDOM Taxone NFSE, que vai te permitir gravar esse link da nota fiscal na prefeitura no boleto. E aí você pode mandar, por exemplo, no envio de e-mail, o link da nota lá no corpo do e-mail que é enviado. QR Code Pix é uma opção nova que a gente está disponibilizando à medida que vocês solicitam. O primeiro layout que foi disponibilizado isso foi para o Banco do Brasil. Já está funcionando em produção a possibilidade de vocês emitirem um boleto do Banco do Brasil utilizando a API de registro online com o QR Code Pix. Eu vou mostrar aí para vocês um exemplo de boleto emitido aqui pela própria N20. Bem legal essa opção também. Desconto / juros, habilitar a inclusão de desconto financeiro antes da geração do boleto. Aqui é para que, quando eu vou gerar o boleto, eu gero um abatimento para aquele saldo que eu tenho a receber antes da geração do boleto. Ou seja, essa instrução não vai para o banco. Se a nota é R$ 1.000 e eu coloco 10% de desconto antes da geração do boleto, o boleto vai ser gerado no valor de R$ 900. Não tem instrução de desconto, não tem valor de desconto no boleto. Eu estou dando desconto antes da geração do boleto. Independente se o cara pagar antes ou depois do vencimento, ele vai ter esse desconto. Habilitar a inclusão de juros financeiros antes da geração do boleto. Por algum motivo, você precisa lá fazer uma geração de um novo boleto e quer que nessa geração o sistema calcule o valor de juros e multa e gere no valor que eu tenho da parcela mais os juros e multa. Tem essa opção aqui também. Desconto condicional, que é o desconto mais utilizado e o que a gente recomenda, que eu vou configurar aqui que até o dia de vencimento, eu vou colocar no campo de usuário na parcela, que eu vou informar o percentual e no boleto vai ser impressa uma instrução de que se o cliente pagar até a data de vencimento, aquele boleto tem X valor de desconto. Se é R$ 1.000 e eu dei 15% de desconto, ele vai ter R$ 150 de desconto se ele pagar aquilo até o vencimento. A gente via muito isso antes nas instituições de ensino, tá? Boleto de faculdade. Se pagar 15 dias antes do vencimento, tem 20% de desconto. Se pagar 10 dias antes do vencimento, tem 15% de desconto. Se pagar 5 dias antes do vencimento, tem 10% de desconto, uma espécie de desconto progressivo. Mas hoje, aí, esse desconto já há algum tempo ele vem sendo muito utilizado, porque é uma forma de você fidelizar o pagamento até a data de vencimento.
é bem mais interessante que esse desconto antes da geração do boleto aqui. Logos e publicidade, para você vincular aí a logo da empresa, uma imagem de campanha do boleto. Aqui na aba arquivo, a gente tem a configuração da remessa, layout da remessa, sequencial da remessa, diretório onde a remessa vai ser salva, diretório de retorno, layout de retorno. Esse atualizar a linha digital no processamento do retorno é somente para alguns bancos, que eu me lembro de cabeça, somente o Sicoob, quando o nosso número é gerado pelo banco, e aí por esse motivo eu tenho que atualizar a linha digitável, porque no Sicoob o nosso número faz parte do algoritmo que gera a linha digitável. Na maioria dos bancos, isso não ocorre porque o nosso número não faz parte do algoritmo da linha digital. Então, você não habilita isso aqui, só habilita se alguém no nosso atendimento pedir para habilitar. Tem as opções aqui de usar a geração de remessa e processamento de retorno pelo serviço de automatização. Tem uma configuração aqui de telefone para alguns layouts que obrigam a informar o telefone do cliente aí na remessa. Na maioria dos casos não é necessário, então muito provavelmente vocês nunca vão utilizar isso aqui. Quando a parcela estiver fechada, quando a gente vai processar o retorno bancário, o Edom vai validar se aquela parcela que vai tentar efetuar uma liquidação, se ela tem saldo. Então eu digo aqui qual que é a ação que eu quero que o Edom tome quando isso ocorrer. Não permitir prosseguir. O sistema vai exibir uma mensagem, não vai deixar você processar o retorno se existir uma parcela que está baixada e no retorno veio uma ocorrência de liquidação para essa parcela. Gerar crédito para o cliente. Vai ser gerado um lançamento contábil anual de crédito para esse cliente. Determinar um retorno, vai aparecer uma janelinha e você vai escolher se quer gerar o crédito ou se não quer gerar o crédito do cliente. E o não gerar o crédito, você ignora aquela linha do processo do retorno e segue o fluxo. Gerar adiantamento para o cliente, você vai configurar aqui um item de adiantamento e quando uma parcela estiver fechada, o sistema automaticamente vai gerar um adiantamento para o cliente. E aí, numa nota futura, você vai poder utilizar aquele adiantamento para bater o saldo daquela nota e ficar somente o saldo remanescente que o cliente tem. Não gerar crédito para o cliente. Automaticamente, o sistema vai assumir que quando uma parcela estiver fechada, é somente para ignorar aquela linha, não é para baixar, não é para fazer nada. Eu recomendo essa última opção para as empresas que o volume de baixa é muito grande, ou que utilizam via serviço, que o serviço não dá para o cara ver lá na hora. Por exemplo, se a parcela estiver fechada, manual vai aparecer uma janela para mim escolher o que eu quero que o Edom faça. Pelo serviço não dá, então o que ele faz? Configura para sempre não gerar o crédito e depois o usuário responsável pelo financeiro vai ficar monitorando isso se teve algum caso de liquidação que a parcela já estava baixada anteriormente. Identificar quando o valor do retorno for diferente do valor do boleto. Isso aqui é para o Edom emitir um aviso quando você vai processar o retorno que o cliente pagou um valor diferente do valor do boleto. Eu emiti lá um boleto de R$10.000 para o cliente, ele foi lá e pagou só 5.000. O banco permite que ele faça isso. E aí o banco te manda isso como sendo uma liquidação. A gente vai baixar só o valor parcial, mas pode ser que demore muito tempo para alguém perceber que o cliente pagou um valor parcial. Então, quando eu habilito essa opção, o usuário que processa o retorno ali, ele já vai ter essa ciência no processamento do retorno e aí ele vai poder entrar em contato com o cliente para entender o que aconteceu, se for o caso, gerar um novo boleto, etc. Salvar CSV customizado para a van, um parâmetro específico para os clientes que utilizam a van Nexera, e essa van Nexera tem um portal de emissão de boletos, que esse portal é alimentado conforme esse arquivo CSV que a gente gera numa pasta, e aí os clientes conseguem entrar nesse portal e emitir a segunda via do boleto. Cedente do arquivo de remessa diferente do cedente do boleto, é um parâmetro exclusivo para os bancos correspondentes, onde na remessa eu mando uma agência e conta e no boleto é emitida outra agência e conta. Gerar registro de nota fiscal na remessa,
para os layouts aí também de bancos correspondentes, onde o banco exige que eu mande a chave da nota fiscal eletrônica na remessa, porque eu geralmente utilizo aquele banco correspondente porque ele me adianta o saldo que eu tenho a receber dos meus clientes, cobrando uma taxa maior para isso, e aí a garantia dele que aquele é um documento válido é que ele tem uma chave de nota fiscal eletrônica. Processo de validação customizada para o arquivo de remessa, é criado uma procedure dentro da base do EDOM, onde você pode criar aí um código de validação para validar alguma coisa nessa remessa que esteja errada, né? Bem específico também. Aba API, para os bancos que têm aí desenvolvido o registro online, você configura a API de comunicação com o banco e, através disso, o sistema faz o registro online sem precisar gerar a primeira remessa. Tá? Quando você configurar essa API, você geralmente vai ser solicitado alguns tokens, alguns identificadores, que por questão de segurança, o banco que te passa e você não pode passar isso para ninguém. Na aba contabilização é onde você faz o vínculo com a empresa, com a forma de pagamento que representa esse contrato bancário. Por padrão, a forma de pagamento da nota é o que define para qual conta que eu quero gerar o boleto. Então, por exemplo, aqui no meu cadastro de contratos, eu tenho mais de 100 contratos. Quando eu clico em gerar boleto, o que faz o sistema identificar para qual contrato que ele tem que gerar o boleto? A forma de pagamento. Então, é 1 para 1. Lá na nota eu vou ter lá a forma de pagamento. Treinamento, cobrança, 14/4. Vou vincular essa forma de pagamento aqui. Então, quando eu clicar em gerar boleto, o sistema automaticamente sabe que tem que gerar o boleto para esse contrato bancário. Projeto, para vincular algum projeto. Aqui tem os vínculos das contas bancárias que vão ser utilizadas na contabilização, conta contábil do banco, conta de despesas, conta de baixa em cartório, conta contábil de baixa, que é a conta transitória, duplicatas descontadas, juros de duplicatas descontadas, IOF. Aqui você pode configurar a data da baixa, se é a data que o cliente pagou, se é a data que o banco efetuou o crédito, ou essa opção customizada, que é data de lançamento igual à data da ocorrência e data do documento igual à data do crédito, que isso aqui são as datas lá do pontos a receber que é gerado. Permitir definir o valor que foi debitado no banco no processo de retorno, não utilize esse parâmetro, não processar título com ocorrência de baixa sem pagamento. Por algum motivo, você pode configurar uma ocorrência de forma errada para realizar uma liquidação, e aqui o sistema não vai deixar que essa ocorrência seja feita a baixa, porque a linha daquele título não vai ter característica de baixa, não vai ter data de crédito, não vai ter valor de crédito, essas informações. Não processar lançamentos contábeis sem valor, o sistema vai ignorar alguma ocorrência de liquidação que esteja sem valor, até porque o SAP não permite eu gerar um lançamento sem valor. Permitir definir a data de crédito no processo do retorno. Por algum motivo, a data de crédito que o banco manda não é a data de crédito que eu recebi o dinheiro. Então, tem essa opção aqui para que você informe a data manualmente lá no processo de processamento do retorno. A contabilização do Integration Link, ela funciona da seguinte forma, por padrão. Eu tenho, por exemplo, um retorno bancário que tem 3 liquidações de 3 clientes. Como que a gente faz? Eu vou gerar o CR cliente 1 contra a conta transitória, cliente 2 contra a conta transitória, cliente 3 contra a conta transitória. Então, eu gerei 3 contas a receber, 2 no valor de R$100, 1 no valor de R$200, contra essa conta transitória. E depois que eu processo todas essas baixas daquele arquivo de retorno, a gente faz um lançamento contábil transferindo o valor que eu baixei na transitória para a minha conta banco. 2 motivos que isso aqui é melhor para a contabilização da sua empresa. É melhor de controlar os juros, multa e desconto.
Tem o float bancário, por exemplo, o CR é na data da ocorrência, que é a data que o cliente pagou, mas o lançamento é na data do crédito, que é a data que o dinheiro caiu na minha conta. E na hora de reconciliar o extrato bancário, lá no extrato não vai vir 1.000 lançamentos lá nos valores que o cliente pagou, lá vai vir recebimento de boleto bancário, 75 mil. Então, esse lançamento único aqui facilita essa reconciliação. Mas caso vocês não queiram utilizar essa opção, tem esse flag aqui de não realizar o processamento no arquivo de retorno, e aí você configura na conta de baixa a própria conta banco, e as baixas vão ser feitas diretamente na conta banco da empresa. Essa opção de contabilização na conta informada no retorno é para quando vocês têm algum processo, por exemplo, do Itaú, de contas garantias, contas vinculadas, e aí você gera um boleto numa conta e lá no retorno o Itaú muda essas contas. Tem, por exemplo, 3 contas que ele deposita esse dinheiro nessas contas em vez de ser em uma única conta bancária. E aí o Itaú te envia lá no campo, no arquivo de retorno, a conta que ele realizou o pagamento. Então, em vez da gente utilizar a conta banco aqui do contrato, eu vou ler essa conta que ele manda no retorno e vou procurar nas contas contábeis do SAP, nas contas bancárias do SAP, a conta bancária que representa essa conta que o banco mandou no retorno. Empresas é onde eu vinculo as filiais que serão centralizadas aqui na matriz. Aqui eu coloco a matriz, a empresa que vai ser emitido os boletos. Aqui eu vinculo as filiais que eu quero permitir gerar os boletos bancários dessas notas por esse contrato aqui na matriz. Centro de custo, item do formulário. Posso estar colocando aqui o item do formulário ou centro de custo para contabilização. Tá? Campos customizados aqui não vai utilizar. Ações da remessa é o depara de status, onde eu digo aqui qual tipo de status de boleto que eu envio em qual tipo de remessa. Então, por exemplo, no tipo remessa, eu envio os boletos com status de gerado. No tipo pedido de baixa, eu mando os boletos com status de remessa e confirmado. Na remessa de alteração de vencimento, eu marco aqui que altera o vencimento e que eu posso alterar o vencimento de boletos que estão com status de remessa e confirmado. Remessa de abatimento, eu coloco aqui que altera o abatimento e coloco quais status de boletos que eu vou poder gerar a remessa de abatimento. Terminamos aqui o contrato bancário, muita coisa, muito parâmetro. Vamos para mais um pouquinho de parâmetros aqui, então. Eu tenho as situações do boleto bancário. Por padrão, a gente tem já os status dos boletos, mas vocês também podem criar situações que serão utilizadas para controle da própria empresa de acordo com a necessidade. A gente traz aqui alguns cadastros padrão, mas vocês podem remover ou criar situações conforme a necessidade da empresa. Depois que eu criei as situações, a gente tem os parâmetros de retorno, que são as ocorrências de retorno bancário. Aqui eu tenho os bancos que eu já cadastrei os contratos, eu tenho a opção de importar do banco, que já traz lá as ocorrências conforme o layout configurado, e eu posso aqui revisar ou alterar essas ocorrências. Então, por exemplo, o que isso significa? A ocorrência 2 é o registro do boleto. Então, quando o boleto for registrado, o status dele vai ser confirmado. Aí eu poderia criar uma situação aqui registrada. Quando a ocorrência for 6, que é a liquidação, o status do boleto vai ser liquidado. Aí eu poderia criar aqui uma situação pago, por exemplo. E assim por diante. Tá? Aqui os motivos são uma espécie de subocorrências. Essa grade de baixo não é obrigatório, mas para alguns bancos pode ser que seja interessante utilizar esses motivos. Tá? Parâmetros gerais, mais alguns parâmetros aqui. Habilitar o uso de agrupamento de parcelas em um único boleto, que o sistema permite o agrupamento de notas em um único boleto. Habilitar o uso dos motivos das ocorrências, que são as subocorrências.
Eu expliquei ali para vocês que a forma de pagamento é o vínculo da nota com um contrato bancário. Mas eu também tenho a opção de, na hora que eu gerar o boleto, eu selecionar o contrato bancário. Então, quando eu utilizo essa opção, a forma de pagamento já não vai ser mais tão relevante, porque eu vou dizer qual que é a conta que eu quero gerar o boleto na própria geração dele. Então, depende de cada empresa qual que vai ser o melhor processo. Se for utilizar o serviço de automatização de geração do boleto, aí não tem jeito, tem que colocar a forma de pagamento lá certinho, porque o serviço não tem como abrir uma janela para selecionar o contrato lá. Permitir selecionar a modalidade de carteira na importação do retorno é um processo específico aí para os casos de desconto de duplicata, onde eu preciso forçar uma mudança de modalidade do boleto. Então, se, por exemplo, quando o banco não tem no retorno um campo para informar a modalidade, e eu tenho o processo de desconto de duplicata, se o boleto é emitido na modalidade normal e no meio do fluxo banco, ou eu mudo lá no banco, alguns boletos para descontado. E aí o banco, ele me adianta aquele dinheiro que eu tenho a receber daqueles boletos e me envia uma ocorrência para isso, informando que houve uma alteração de modalidade do boleto de simples para descontado. Aqui seria para forçar nessas situações, quando via arquivo de retorno, a gente não tem lá um campo de modalidade para identificar essa mudança. Então, manualmente, o usuário financeiro vai ser o responsável por dizer que está havendo ali uma alteração de modalidade em um retorno bancário. Habilitar o bloqueio de devolução de notas com boletos não gerados. Isso aqui é para que quando você vai cancelar ou devolver uma nota, o sistema valide se existe um boleto em aberto para aquela nota, e caso existe, ele não vai deixar você cancelar a nota ou devolver a nota até que o boleto também seja cancelado. Atualizar o parâmetro de meio de pagamento padrão do centro de impressão por usuário. Lá no centro de impressão você configura uma impressora para imprimir os boletos. Aqui é uma configuração para que eu coloque uma impressora por usuário. Às vezes o usuário financeiro 1 imprime na impressora Brother, o usuário financeiro 2 imprime na impressora Canon e assim por diante. Permitir gerar boleto agrupado de filiais múltiplas para que o sistema gere aí boletos agrupados, mesmo de quando forem filiais diferentes, desde que o cliente seja o mesmo. Gerar PDF ao gerar o documento, vai ser gerado aí o PDF do boleto numa pasta, assim que você gerar o boleto. Usar processador alternativo, exportar boletos agrupados por documento, são alguns parâmetros aí para atender as empresas que a gente tem que utilizam o centro de impressão para imprimir e aí a empresa tem alguma particularidade. Por exemplo, tem empresa que tem que imprimir os boletos e eu tenho que enviar para a impressora cada boleto em uma página. Eu tenho outra empresa que eu tenho que mandar os boletos agrupados, porque a impressora do cara é um Android que imprime e grampeia automaticamente o boleto. Então, existem alguns parâmetros específicos para atender aí todos esses processos de impressão que os consultores aí que trabalham com isso sabem a dor de cabeça que é. Que cada cliente funciona de uma forma. Principalmente em ambientes cloud aí, que a impressão é redirecionada e aí isso gera mais problemas. Considerar a forma de pagamento da parcela. Eu tenho 5 parcelas e cada parcela eu vou gerar para um contrato diferente. Para isso, não faz muito sentido, mas tem empresas que usam esse processo. Informações fiscais do cliente do documento de marketing. Para quem usa aí o Taxone NFE, é semelhante àquele origem, né, que tem documento de marketing e dados mestres. Por padrão, a gente considera os dados fiscais do cadastro do cliente. Marcando esse flag, na geração do boleto, vai ser considerado os dados do documento e não do cadastro. Verificar no cadastro do parceiro se imprime boleto. Tem um parâmetro lá no cadastro do fornecedor, criado pelo Integration Bank, dizendo se é para imprimir ou não os boletos daquele cliente. O
Quando habilitado, o sistema, na hora de imprimir pelo centro de impressão, vai verificar se tem que imprimir ou não o boleto para aquele cliente. Gravar o valor do desconto no boleto, específico para uma empresa que é nosso cliente, que gera os boletos por uma integração, e aí ele grava esse desconto lá no boleto, e não precise configurar aquele desconto que a gente colocou lá no contrato bancário. Desconsiderar boletos com inconsistência no processamento da remessa. Na hora de gerar a remessa, o sistema vai gerar o arquivo de remessa com os boletos que estão válidos, e se tiver algum boleto, por exemplo, que está sem CNPJ, sem CPF, o sistema automaticamente vai ignorar e vai deixar ele pendente lá para que você faça a correção, vai exibir uma janela com o motivo e quais boletos que ocorreram essa inconsistência, mas ele gera um arquivo de remessa aí para dar o fluxo no financeiro e não ficar parado o processo. No processo de exportar os boletos para o PDF, eu posso selecionar o diretório para exportação. E aqui, imprimir lote de documentos agrupados. Na hora de imprimir, eu posso selecionar um lote lá de 100 notas e gerar um único PDF com todos aqueles boletos e notas que eu quero agrupar. Parâmetro de renegociação é o processo aqui de renegociação do Integration Bank, onde a gente gera um documento de saída e a gente fecha a parcela que eu estou renegociando. Então, para que isso ocorra, a gente precisa configurar esses parâmetros com as contas bancárias que vão ser utilizadas nesse processo. Então, por exemplo, eu tenho a conta de renegociação, que vai ser a conta do contas a receber da parcela que eu estou renegociando, e essa conta também vai ser a conta do documento do tipo serviço que eu estou inserindo no SAP, que representa ali o documento renegociado, a conta de taxa de renegociação, juros de renegociação, multa de renegociação, a conta controle do documento, a sequência gerencial desse documento, o código de imposto, que precisa ser um código de imposto que não tributa, não gera contribuição de imposto, porque é um documento apenas financeiro, não é um documento de estoque. Utilização, condição de pagamento, se vai ter juros, se vai ter multas, se vai ter taxa de renegociação. Eu posso estar colocando aqui um desconto também. Na hora que a gente estiver fazendo o processo de renegociação, vocês vão ver que ele permite editar esses dados aqui. E eu posso dizer aqui que eu não quero permitir isso. Então, o usuário que gerar renegociação não vai poder, na hora de renegociar, editar essas taxas. Aqui eu posso customizar o histórico da renegociação. E é isso. A administração de renegociação é onde eu configuro a alçada dos usuários aprovadores da renegociação. Então, eu vinculo aqui com a empresa, digo quantas pessoas vão ser necessárias para autorizar a renegociação, não é quantos usuários aprovadores que eu vou configurar, mas para cada renegociação, quantas aprovações que precisam ser feitas nela para que ela seja incluída. Se eu colocar dois usuários aprovadores vão ter que aprovar uma mesma renegociação. Se eu colocar eu posso configurar aqui 5 aprovadores, o primeiro que aprovar o documento já vai inserir a renegociação. Instruções de protesto. Lá por padrão, no contrato, eu digo qual que vai ser a padronização de instrução de protesto para aquela conta bancária. Mas eu posso criar aqui uma lista customizada, onde eu posso, por exemplo, criar aqui uma lista negra com os dados de protesto. Eu não protesto a maioria dos meus clientes, mas eu crio essa lista aqui de protesto. E aí, dentro dessa lista, eu faço o vínculo de alguns clientes que eu quero protestar. Então, aqui na configurações de protesto por cliente, por exemplo, lá no Santander eu configuro para que não tenha protesto. Mas eu crio uma lista VIP de felizardos que eu vou protestar eles, e eu vinculo aqui quais são esses clientes que eu quero protestar, porque eu já tenho, sei lá, tenho um histórico de inadimplência com eles, um relacionamento. E aí, esses caras aqui, exclusivamente, quando eu gerar boletos para eles, eu quero que tenha a instrução de protesto.
template de e-mail, é onde vocês conseguem configurar aí os avisos de vencimento, aviso de pagamento, carta de cobrança. Vocês podem criar vários templates para enviar aí um e-mail ao seu cliente com uma espécie de mensagem ao seu gosto. Então, eu coloco uma descrição para esse template. Eu tenho uma configuração de automatização de envio de template, onde eu coloco o número de dias com referência no vencimento que esse template vai ser enviado. Então, o que significa esse -5 aqui? Que 5 dias antes do vencimento deve ser enviado esse template para o meu cliente. Se eu colocar 5 positivo, é 5 dias após o vencimento. Eu digo aqui se é para enviar em conjunto também o Dump e o XML. O assunto aqui, tanto no corpo quanto na mensagem, é o mesmo padrão lá do envio, tá? Aqui eu faço o vínculo com a empresa e eu digo quais status de boletos que eu quero enviar os templates para esse que eu estou configurando. Por exemplo, se é um aviso de vencimento, eu só quero enviar, mesmo que esteja aqui 5 dias antes de vencimento, se o status daquele boleto é remessa ou confirmado. Se o cliente já pagou, o status está liquidado, eu não quero que seja enviado um template lá avisando que está vencendo, sendo que o cliente já efetuou o pagamento. Beleza, pessoal. Finalmente terminamos aqui a parte de configuração. Tem muito parâmetro, tem muitas configurações possíveis. Para criar uma conta é muito rápido, mas se eu for passando por todos os parâmetros, todas as variáveis, demora bastante para que a gente consiga fazer isso.